Olá, como estão? Espero que bem. Vamos lá falar um pouquinho sobre filmes. Estava papeando com um colega e ele me disse que finalmente estava assistindo a Nada é para Sempre. Eu também recordei, cara, de Nada é para Sempre com o Brad Pitt, estrelado, né, protagonizado pelo Brad Pitt, ali no auge, talvez, no pico do auge de sua carreira, quando ele realmente estava começando a se destacar no cinema, com filmes como Nada é para Sempre, Lendas da Paixão e Entrevista com o Vampiro. Então me recordei de algo bem curioso da década de 90, que foram filmes gêmeos. No caso, Nada é para Sempre e Lendas da Paixão. Um parece quase que o espelho do outro. E curiosamente foram inspirados em obras literárias, só que uma é autobiográfica e a outra é pura ficção. No caso de Nada é para Sempre, se trata realmente de uma obra autobiográfica do Norman MacLean, que foi um reconhecido professor, estudioso norte-americano, e após uma certa idade se dedicou à literatura e se notabilizou justamente por sua obra autobiográfica que deu origem ao filme Nada é para Sempre, filme dirigido, aliás, por Robert Redford. É curioso pensar também que os dois filmes, as duas adaptações, têm um período muito curto de distância e são dois filmes protagonizados pelo Brad Pitt, né, como eu falei, e com muitos elementos em comum, cara. Primeiramente, ambos foram gravados em Montana, aproveitam aquela paisagem bucólica de Montana. Em razão disso, ganharam Oscar de melhor fotografia em anos consecutivos, até porque o intervalo entre um filme e outro é de aproximadamente um ano e meio, então deu para encaixar nas premiações para que Nada é para Sempre levasse a estatueta de melhor fotografia em um ano e no ano subsequente Lendas da Paixão. Existe a figura do pai austero em ambos os filmes, austero no bom sentido. Aliás, a austeridade representa algo bom, representa algo realmente positivo. É que a gente optou, com o passar dos anos, em reduzir a palavra austeridade a algo negativo, né? Então, quando você diz um pai austero, você já associa a brutalidade despropositada, o que não tem realmente nada a ver. Então, em Nada é para Sempre, nós temos a presença de um pastor presbiteriano, que é o pai dos garotos, e ele ensina não apenas a arte da pesca, como ele repassa, através das escrituras sagradas, moral, ética, religiosidade. Se bem que falar em moral e ética parece meio redundante, de certa forma, realmente. Algumas pessoas reduzem a ética a um recorte dentro da moral, né? De qualquer forma, sendo redundante ou não, tanto faz. E no caso de Lendas da Paixão, nós temos um pai austero que repassa lições valiosíssimas de hombridade, de honradez aos seus filhos, em razão da herança militarista. No caso, Anthony Hopkins, ali retratado, ele é um coronel reformado que está desiludido com seu posto de coronel em razão da forma como a União tratou os povos indígenas norte-americanos. Isso pode soar até meio cafona, né? E lá vem esse papo de povos indígenas norte-americanos, né? Mas realmente a forma como a União Federal tratou os povos indígenas foi de uma crueldade, de uma barbaridade indizível. Realmente, pesquise qualquer dia a respeito, que não tem como a gente realmente pensar que tudo é uma cafonice, né? É aquele velho lugar comum, clichê, aqueles pensamentos feitos para tentar repassar uma imagem de bom mocismo aos povos indígenas, enquanto a União teria tentado tratá-los com decência e dignidade. Não, a União foi muito cruel no trato com os povos indígenas. Então a gente tem isso em comum nesses filmes. Primeiro, a proximidade entre um e outro. Temos o Brad Pitt interpretando o mesmo papel, basicamente,
de um jovem que foi muito bem educado, mas que possui uma natureza arredia, rebelde, conflituosa, e que isso lhe trará, que vai um grande spoiler, né, um final muito trágico ao final de cada obra. Embora em Nada é para Sempre ele faleça jovem, com pouco mais de 30 anos de idade, ele é vítima de espancamento em razão de seu vício em jogo e do acúmulo de dívidas. Ele se envolve em uma briga, possivelmente, né? Tem aquele elemento da mão esmagada, porque tem muita presença da pesca em Nada é para Sempre. É o fly fish, né? A pesca com mosca. Então, os momentos em que eles arremessam ali a linha é uma coisa realmente muito linda. E daí também o Oscar de melhor fotografia. Ele utilizava a mão direita para o arremesso. E essa mão direita fica totalmente esmagada. Então se entende que ele lutou muito antes de morrer, né? Nessa briga. Já em Lendas da Paixão, o Trista ele falece já com certa idade, idade bem avançada. Quem está nos contando a história em Lendas da Paixão é o... Como é o nome dele mesmo? O cara é um índio chamado de Stab, acho que é Stab o nome dele. E ele diz que todos pensavam que o Tristan, o Brad Pitt, ele não viveria muito, mas ele viveu. Ele viveu muito para, inclusive, ter uma morte na velhice enfrentando o urso. O índio até conclui a narrativa dizendo que foi uma bela morte. E quando ele era jovem, ele teve um confronto com o urso, onde ele, com canivete, ainda conseguiu arrancar o dedo de um urso próximo a uma árvore. Há também em ambas as histórias o conflito entre irmãos. Existe um conflito muito grande entre o Norman e o Poe, e eles realmente existiram, né? O Norman é quem escreveu a história na velhice. E em Lendas da Paixão existe um conflito muito grande entre o Tristan e o seu irmão mais velho, que é interpretado pelo Aidan Quinn. Ele se torna até senador da República. Existe um irmão mais jovem na história, só que ele morre na Primeira Grande Guerra, e o tempo é idêntico. As histórias se passam falando em Primeira Grande Guerra, né? Justamente nesse período de início do século XX e consolidação da civilização, definitivamente em face da expansão para o Oeste Selvagem, né? Então é o fim realmente do Oeste Selvagem. Lembra até um pouco o que a gente encontra no jogo Red Dead Redemption 2, né? Seria o fim da selvageria do Velho Oeste. Temos também o elemento da lei seca e como isso repercute na vida das pessoas. Ainda também em Nada é para Sempre, assim como em Lendas da Paixão, a presença indígena e como se dá essa interação entre indígenas e brancos e o envolvimento em Nada é para Sempre do Poe com a jovem indígena e também o envolvimento do Trista em Lendas da Paixão com o indígena, que se torna inclusive a sua esposa. Em Lendas da Paixão a gente tem essa coisa da mulher, né? Nós temos presenças paternas fortes, austeras e que dão a base moral para aquelas crianças que se tornam adultas nas narrativas. E a presença feminina ela não é muito destacada. É bem interessante isso. Realmente retrata uma época em que jovens eram formados por homens, eram orientados por homens. Às vezes estava certo, né? Às vezes nem tanto, mas a princípio sim. Tanto que a civilização pôde pelo menos prosperar para continuar tentando sobreviver com esse sistema de educação onde os homens repassavam seus valores austeros aos seus filhos. Então, em Lendas da Paixão, há um irmão mais novo que falece na Primeira Grande Guerra, não dá para mandar o cadáver, né? Então tem aquela cena bem, como é que eu diria, emblemática, onde ele tem que abrir o peito do irmão para retirar o coração, embrulhar o coração e mandar como encomenda para o pai, para que o pai faça uma espécie de sepultamento do filho, então enterrando aquele coração. E existe uma mulher na história, aí realmente é onde está a presença feminina. No caso, em Lendas da Paixão, nós temos a Julia Ormond, e ela chega à vida de todos como a noiva do irmão mais jovem. Então o irmão mais jovem falece na guerra. Então retornam os dois irmãos mais velhos. E começa essa disputa, né?
pelo amor dessa mulher, ela vai lá, dá uma com o Tristan, só que ela acaba se casando com o mais velho, interpretado pelo Aidan Quinn. Então aqui mais spoiler, né? Não tem como não ter. Ela se churrasca, tem uma cena muito densa, ela pela a cabeça, estoura os miolos, e o irmão faz o seguinte, coloca o cadáver da esposa no caixão e despacha para o Tristan. E diz, ela sempre quis estar com você, então eu estou mandando para você. Ele manda, envia o cadáver da esposa para o irmão, que praticamente a deflorou, né? Salvo engano, o defloramento da personagem de Julia Ormond no filme se dá pelo Tristan. Então ficou uma coisa bem curiosa no cinema. Nada é para sempre e Lendas da Paixão, porque são filmes que parecem irmãos gêmeos, ou então Lendas da Paixão seria um espelho de Nada é para sempre, só que ambos realmente não tiveram essa intenção. Foi algo realmente casual, porque Nada é para sempre é baseado nas memórias, no livro de memórias do Norman, e Lendas da Paixão é baseado em um romance ficcional da década de 70. Então tem a mesma ambientação e casualmente, né, por uma mera casualidade, foram filmes gravados em sequência, com o Brad Pitt se aproveitando o auge ali do Brad Pitt, o auge de sua juventude como protagonista, trazendo boas pessoas aos elencos das obras e se caprichando bastante na fotografia. Então basicamente é isso. Falei de música aqui recentemente, né? Então pensei, por que não falar de cinema, cara? Porque aí meu amigo me diz, estou assistindo a Nada é para Sempre. Aí eu, pô, cara, e tu nunca assistiu a Nada é para Sempre? Aí ele, não, nunca tinha visto Nada é para Sempre. Cara, eu recordo que eu loquei em VHS com meu irmão pra gente assistir. Então veio Nada é para Sempre, Lendas da Paixão, Entrevista com o Vampiro, e esses três filmes consolidaram a carreira do Brad Pitt, creio eu, né? É o que me parece. E são, como eu falei aqui, filmes gêmeos, um meio que reflexo do outro, mas realmente totalmente por acaso, uma mera casualidade, cara. E filmes belíssimos, histórias densas, histórias pesadas e que dão uma fisgada profunda na gente por esses aspectos familiares e retrata uma época onde homens eram forjados, né? Forjados em razão no fogo, vamos colocar assim, forjados no fogo da austeridade paterna. Em Lendas da Paixão isso é ainda pior, porque a mãe dos garotos, ela é uma dondoca e ela abandona os filhos. Ela abandona o marido, abandona os filhos e vai viver na cidade, porque ela gosta de viver na cidade. Ela não gosta de viver no mato. Então os filhos não têm muito contato com a mãe, de forma alguma. Em resumo, duas obras muito curiosas. Dois fenômenos cinematográficos que aconteceram na primeira metade da década de 90 e que eu acho que são obras emblemáticas em nosso cinema. Em uma época em que o cinema conseguia ainda nos despertar paixões. Para lembrar que Lendas da Paixão, né? Salvo engano, o título original seria Legends of the Fall, algo mais ou menos assim. Posso estar errado. Vou ficando por aqui, dicas de cinema com spoiler. Abraço a todos, tudo de bom e até a próxima.